Eu estava ontem, né, no curso do Mahalila, da formação de terapeutas Mahalila, e falando sobre as estruturas de ego que nos impedem de expressar a nossa essência. E hoje eu fiquei com muita vontade de falar de uma prática xamânica, que ela é uma prática de xamanismo, do xamanismo havaiano. Então, lá no xamanismo havaiano, é de onde surgiu o Karuna, Reiki. Então, são dessa mesma linhagem de xamanismo havaiano. E tem uma prática de meditação do xamanismo havaiano que se chama o Jardim de Nipi, que é uma prática de visualização onde você cuida de um jardim. E cuidar de um jardim é uma metáfora. E aqui também, na aldeia nativa, quando eu tenho trabalhos xamânicos aqui, principalmente os trabalhos, quando tem trabalhos aqui, eu quis dizer, quando tem trabalhos vivenciais aqui, especialmente os xamânicos, mas não só os xamânicos, a prática de ser um jardineiro, ela é uma prática muito preciosa. E inclusive tem uma história que se conta que uma pessoa foi atrás de um grande mestre, e ele ouviu falar que tinha um grande ashram, um ashram muito poderoso, e ele foi nesse ashram, atrás desse grande mestre, que era um mestre muito iluminado, e ele chega nesse espaço, e é lógico que essa história é uma metáfora, e não é uma história verdadeira, mas é uma história que espelha o que eu quero dizer. E ele chega nesse lugar, e lá tinha, e é recebido por um jardineiro na porta desse ashram, desse grande espaço espiritual, desse mosteiro. Um ashram é como se fosse um mosteiro. E ele chega lá nesse mosteiro, nesse ashram, e ele pergunta se aquele lugar era o lugar do mestre que ele estava procurando. O jardineiro diz, sim, é aqui. E o jardineiro pergunta para ele, você gostaria de fazer aula de jardinagem? Aí ele fala assim, não, de jardinagem não. Eu estou querendo aprender práticas de meditação, práticas de cura, e não sei mais o que, e explica lá o que ele estava procurando, e o jardineiro diz para ele assim, então, vá até lá, e ali você vai encontrar essas aulas que você está procurando. E ele vai e fica lá nessas aulas, e por um tempo ele fica lá fazendo aulas de tudo isso que ele estava procurando. E um dia ele fala assim, mas na verdade eu vim aqui, foi para ver o mestre. Primeiro eu quis fazer esse tanto de curso, mas eu queria ter uma experiência com o mestre. Aí a pessoa fala assim, mas o mestre é o jardineiro que te recebeu lá na porta e que te convidou para fazer aula de jardinagem. Aí que ele se deu conta, né, da inversão de valores, ele não tinha tempo, ele tinha pouco tempo para ficar no ashram, ele queria fazer os cursos, mas ele não queria fazer essa aula de jardinagem. E o jardim, a prática do Jardim de Nipi, no xamanismo havaiano, ela é uma prática meditativa. Então, em todos os ashrams, nós temos, em qualquer ashram, Yogananda, ele tinha uma especial interesse nos jardins, porque para ele os jardins eram metáforas mesmo do nosso processo, além de harmonizar, além de você ter contato com a terra, com todos os elementos, no jardim você tem contato com todos os elementos, você precisa fofar a terra, você precisa tirar as ervas daninhas, você precisa cultivar a terra e etc. Então, no nosso jardim interior, nós precisamos cultivar as nossas plantas, cultivar, selecionar, olha quanta coisa um jardineiro faz. Ele precisa cuidar, ele precisa nutrir, ele precisa regar, ele precisa podar, ele precisa tirar as ervas daninhas, ele precisa dar nutrientes para aquilo que você quer que nasça. Então, e essas habilidades dentro de nós precisamos trazer, porque quando nós somos muito jovens, nas nossas estruturas, quando a gente começa a aprender através do que nos é ensinado de fora, quando os nossos pais trazem as suas crenças, a cultura traz as suas crenças, nós vamos assimilando isso, e aí a gente fica muito sem saber o que podar e o que deixar crescer. Isso é muito perceptível nas nossas sensações internas, quando a gente é muito jovem ainda,
E eu estou falando jovem de idade ou jovem de maturidade, porque você pode ser um adulto grande lá, mas ainda está muito infantil e jovem. E aí nós não sabemos o que podar e o que deixar crescer. Isso é muito claro para mim quando estou atendendo pessoas que elas ficam no drama interno de saber o que deixar crescer e o que podar. E isso, as pessoas sem essa percepção desse jardineiro, essa percepção desse jardineiro interno, nós podemos podar aquilo que é essencial para nós, que realmente somos nós, que é uma expressão da nossa essência, e deixar crescer coisas que são egos. Então, os conceitos externos, aquilo que a gente aprende, nem sempre corresponde, e quase sempre não corresponde, com aquilo que verdadeiramente a sua alma quer para você. E é só sendo um jardineiro profundo é que você vai reconhecer o que é uma árvore, o que é uma planta, o que é uma planta que você precisa cortar e uma que você precisa deixar crescer. Então, a nossa verdadeira natureza, muitas vezes, é podada na nossa infância. Então, a sua espontaneidade, por exemplo, dando exemplos, a sua espontaneidade, se você é de uma família muito rígida, a sua orientação sexual, se a sua família não aceita e discrimina, o seu desejo mais verdadeiro e sincero de profissão, de seguir um caminho, mas aquilo não está de acordo com aquilo que a sua família quer. Então, nossas verdadeiras expressões são muitas vezes podadas, e quando nós podamos as nossas verdadeiras expressões, o que acontece com aquilo? Você começa a dar espaço para aquilo que não é você. E aquilo que não é você dentro do seu jardim é uma erva daninha. Então, nós vamos construindo uma identidade que não corresponde à sua. Então, se não corresponde à sua, é uma erva daninha. Então, você deixa crescer isso e até fortalece aquilo, e aquilo que você verdadeiramente é, aquilo que é na sua natureza verdadeira, fica sem cuidado e sem expressão. Então, quantas vezes nós deixamos de cuidar daquilo que nós somos para construir uma imagem que é aceita, uma imagem do que você considera que é correto, que é necessário, e aquilo que você verdadeiramente é fica lá esquecido, fica lá sem energia, sem força. E aí, mais tarde, seu jardim, ele não tem as suas flores, ele não é um jardim que te abastece, que verdadeiramente abastece. Então, o verdadeiro jardim interno, ele é um lugar de repouso para você. O verdadeiro jardim interno é um lugar que te nutre, que te acolhe, que te restabelece a sua energia. Se o seu jardim interno não te nutre, não te acolhe, não restabelece a sua energia, você precisa revê-lo e recriá-lo e deixar nascer aquilo que verdadeiramente te corresponde e podar aquilo que não te corresponde. Então, quantas vezes numa vivência prática aqui, as pessoas chegam nos jardins e eu separo um pedaço de cada lugar e falo, você vai cuidar desse jardim, e você vai cuidar daquele pedaço ali, e ali você vai sentir que esse pedaço é você, isso é você, o que tem aí que você precisa deixar nascer, o que tem que precisa de harmonizar, qual é o lixo que é o seu, e o que é que tem ali. Então, quando a gente vai na natureza, escolhe um lugar que te corresponde para que você cuide, é impressionante como a natureza conversa com você e traz para você aquilo que espelha aquilo que você está precisando trabalhar em você. Então, assim como um jardineiro, muitas pessoas são jardineiros relapsos, jardineiro pouco perceptivo, jardineiro que não coloca o nutriente correto, jardineiro que simplesmente abandona, não está nem aí para o seu jardim, que não põe água, que não põe nutrientes. Então, este jardineiro é você. E o jardim é você. E você cuida do seu jardim? Como que é o seu cuidado com aquilo que você está plantando, com aquilo que você está deixando crescer, com aquilo que você não está podando e que precisa ser podado? Então, esta é a nossa experiência de jardinagem interna, ser o jardineiro do seu próprio jardim interno.